Se você sente que tá perdida profissionalmente e o lugar que você ocupa já não te preenche mais, esse episódio é pra você. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Por Inteira Podcast. Me chamo Jéssica Rodrigues e estou, como sempre, com a minha amiga e parceira de bancada, Letícia Nobre. Fala, meus amores, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente abre a série O Essencial sobre Carreira e a gente vai começar com a Priscila Furlan. Já vai apresentar, eu tô tão empolgada que eu já tô aqui adiantando o negócio. Vai ser um episódio muito rico, serão 3 episódios para você aprender como construir uma carreira de sucesso e esse primeiro abre com chave de ouro. Já vou apresentá-las para vocês vão se apaixonar por ela. Antes, nós vamos passar um vídeo do nosso patrocinador. É uma loja com roupas de desapegos impecáveis, com curadoria de moda, que você pode ter acesso através do site, Instagram e WhatsApp, além do atendimento presencial, que é uma experiência à parte. Sigam @Boutique Desapego delas e em qualquer canal informe cupom Por Inteira 10 que você ganhará na hora 10% de desconto. Vamos começar essa série incrível que tá assim recheada de conteúdos de valor para vocês. E a gente vai começar com a Priscila Furlan, especialista em autoconhecimento e transição de carreira. Ela tem mais de 30 anos de experiência com desenvolvimento humano, foi executiva de RH em um grande grupo financeiro francês e hoje lidera a Aquarela Coaching Desenvolvimento. Seja muito bem-vinda, Pri! Ai, menina, super obrigada pelo convite, por poder estar aqui com vocês hoje, né, falando dessas 2 pautas, autoconhecimento, transição de carreira, que acho que para mim já deixaram de ser pautas, são paixões eternas, né? Então, super obrigada pelo convite, estou aqui por inteira com vocês. A gente já tá apaixonada, a gente já tá apaixonada pela Pri, gente. E uma coisa que você falou, Pri, que eu amei aqui nos bastidores, não é transição de carreira, é transformação de carreira. Eu amei. O quanto isso impacta na vida de todo mundo. Muito. E ter essa leveza pra conduzir tudo isso, porque é um impacto gigantesco na família, não é só no profissional, né? No mundo, né, gente? Aquele conselho que a gente ouvia, né, com relação a investimento, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Hoje ele é sobre carreira, hoje ele é sobre vida, né? Então, a gente corre o risco aí de, ao longo da nossa longevidade, ter 3, 4, 5 carreiras diferentes, né? Paixões diferentes. Então, é uma delícia falar sobre isso. Tô aqui pronta para o que vocês precisarem. Que demais. Uma coisa que eu tenho certeza que muita gente vai se conectar e se identificar às vezes você tem um bom emprego, tem um bom salário, tem uma carreira sólida, mas sabe quando falta alguma coisinha? Você vê isso muito, principalmente nas pessoas que você atende, isso é comum hoje em dia? Muito, e eu vivi isso, eu senti isso como ser humano, como profissional, porque o que acontece, né, na nossa relação com o trabalho? A vida ela é tão bonita que ela vai presenteando a gente com alguns dilemas. E acho que o principal deles é aquele dilema entre segurança e paixão. Né? Segurança é aquilo que todo mundo recomenda que a gente faça, né? A minha geração cresceu ouvindo que tinha que fazer uma boa faculdade, tinha que conseguir um estágio, depois um emprego e arrumar um parceiro de vida e casar e comprar um apartamento e ter um filho, né? Então essa trilha da segurança, ela é muito presente. Só que a gente acaba esquecendo que do outro lado tem uma coisinha chamada paixão, que é aquilo que faz, né, a gente se iluminar, é aquilo que dá sentido para nossa vida. E eu não tô falando de uma paixão irresponsável, inconsequente, que é uma coisa que a gente atribui muito, né, a inconsequência à paixão. Não, é aquilo que tem a ver com a minha missão mesmo, com aquela coisinha que eu recebi do Criador, né, do universo, seja lá qual for a sua crença, né, e que eu tenho que realizar de alguma forma. Então, esse dilema, eu acho que chega uma fase da vida que ele bate, e ele bate muito forte, porque nessa questão da segurança, o que acontece com a gente? A gente começa a vida profissional tendo um trabalho,
X. Ponto. Qualquer trabalho que você pra conseguir. sobreviver. Exata, para pagar boleto, para pagar a faculdade, para pagar o inglês, o aluguel, né? E o trabalho, muitas vezes, ele é só uma troca. Eu tô vendendo a minha inteligência, a minha força em troca de remuneração, em troca de dinheiro. E muitas vezes a gente acaba sendo abraçado por esse trabalho, né? Eu recebo muitas pessoas que falam assim para mim, Priscila, eu sou tão generalista, eu fui tão abraçado pelo meu trabalho, pela minha carreira, que eu tô me sentindo um espantalho. Eu não sei, eu não tenho vida, não tenho essa conexão, tô perdendo o sentido. Então, como a gente começa com o trabalho e não necessariamente com a visão da carreira, do futuro, da transformação... Até porque no começo você nem sabe o que você gosta. Tem gente que tira sorte grande. Mas é raro isso acontecer. Mas às vezes muito batendo raro. cabeça também, meninas. Mas é muito raro. Meu próprio caso, né? Eu queria ter feito psicologia. No meu teste vocacional da 8ª série saiu, vá ser psicóloga, né? Amo até hoje. Só que chegou na hora do vamos ver, a gente não tinha condições de pagar a faculdade de psicologia, que era o dobro do preço da administração, e acabei sendo administradora de empresas. Só que tive a felicidade de, no meu primeiro estágio, estagiar em recursos humanos. E aí, acho que casou, sabe? Sim. Conectaram as pontas. É como se a gente sempre voltasse pra nossa paixão, Pra né? nossa paixão. De alguma bem forma a isso. gente sempre volta. Porque né? as escolhas que você vai fazendo ao longo da vida vai te direcionando pra onde você realmente quer. Claro, se você tem essa clareza do que você quer. Do que você quer. E às vezes a gente fica procurando o que a gente quer muito fora da gente, né? Mas na verdade tá tudo aqui dentro. Eu fui crucificada pela minha família, porque quando eu tava na época do cursinho, né, eu ganhei uma bolsa de estudos no Etapa, fiz cursinho de graça, porque não tinha condições de pagar a faculdade, né, e tava tentando uma faculdade pública, ou então a faculdade em que eu estudei, que é o Mackenzie, né, que tinha uma política de bolsistas, muito legal. E aí, na época do cursinho, meus pais, presta um concurso público, presta o concurso da Caixa, do Banco do Brasil, né, e eu, de fato, prestei o concurso, fui aprovada, mas levou, assim, 3 anos para eles me chamarem, né? E quando eles me chamaram, eu estava estagiando em RH. E eu recusei o concurso. Eu falei, não, hoje, 3 anos depois, não faz mais sentido para minha vida. Eu tô feliz aqui, eu tô fazendo o que eu gosto, eu tô me descobrindo. E foi uma atitude corajosa, hein? Muito. Com 21 anos, Foi tá? uma atitude Morando corajosa. debaixo do teto dos meus pais, sendo ainda, né, sustentada por eles. A minha mãe ficou irada comigo. Ela não se conformava. Ela, você tá jogando fora a maior oportunidade da sua vida. E hoje eu me pego pensando, quem teria sido a Priscila na Caixa Econômica Federal? Eu não sei, não... Eu estaria completa. Talvez não. É muito engraçado, né? Porque isso pode acontecer com qualquer idade também. Às vezes Pode. você pode já ter os seus 30 anos de carreira e perceber que não era aquilo que você queria. Então não tem idade pra E isso, tá né? tudo bem, né, meninas? Quais são os sinais que você acha que são perceptíveis pra que você entenda que, putz, não é esse lugar? Eu acho que eu preciso olhar mais pra dentro, identificar exatamente o que eu amo fazer, mas também sem romantizar, né? Sem romantizar, lógico, porque eu falo, né? Procurar trabalho dá trabalho, trabalhar dá trabalho, mudar de trabalho dá trabalho, né? Não vai ser um caminho florido, fácil, gostosinho, né? Eu acho que o primeiro sinal que a gente sente que talvez seja o momento de fazer uma mudança é aquele sentimento de esvaziamento, sabe? O esvaziamento, a normalização do incômodo. Ah, não, é normal, ninguém é 100% feliz no trabalho. Gente, eu falo isso direto, né? A gente vai passar 80%, 90% da nossa vida trabalhando. Tem que ser minimamente bom. Eu não posso submeter 80% da minha vida a uma coisa que me adoece, que me empobrece como ser humano, que me entristece, né? Então, eu acho que essa sensação do esvaziamento, acho que ela é um primeiro sinal. Esse chamado da sua paixão é um segundo sinal. Quando você tá num lugar
e a sua cabeça, o seu coração já estão em outro, muito provavelmente daqui a pouco você vai ser só um corpo saindo daquele lugar, né? Só que a gente insiste, né? Muitas vezes. E insiste por quê? Porque a gente tem compromissos financeiros, porque a gente tem filho para criar, tem boleto para pagar, tem, né, a prestação do apartamento para honrar. Mas existe caminho, né? Eu não posso me condenar. Eu falo que carreira não é uma sentença definitiva. Você não está condenado a viver aquela carreira, a viver aquela profissão. A qualquer momento, você pode transitar. E transitar também não é aquela loucura, né? Eu fui dormir de um jeito e acordei do outro completamente diferente. Transitar é como se você tivesse 2 tubinhos de ensaio. Um tubo de ensaio cheio, que é aquele da sua carreira atual, e o outro vazio. Você vai fazer essa dança, equilibrar os dois até... E isso, às vezes, leva meses, leva anos. Sim. E aí o imediatismo pode ser um perigo, né? Existe um estudo da filosofia sobre as 12 camadas da personalidade. E ele fala que quando a gente passa ali da camada da sobrevivência, aí a gente vai para uma 4ª camada, que a gente está um pouco mais imaturo, vitimista e tudo mais. Da 5ª em diante, você já começa a buscar sentido na vida. E é natural, assim, eu vejo pessoas fazendo o estudo, né, de faixa etária de idade. A maioria das pessoas ao meu redor, conversando com primos, hoje em dia eu percebo que eles estão numa fase de buscar autoconhecimento agora, porque estão buscando um lugar no mundo, sabe? Um sentido pra vida. Mas eu queria fazer um gancho, Pri, com o que você falou sobre essa balança e como eu queria ter escutado isso há uns anos atrás. Porque eu fiz um movimento totalmente diferente do que você trouxe aqui. Eu trabalhava na Trip, editora e propaganda. Foi meu primeiro emprego, assim, sem ser estagiária, sem ser aprendiz. Eu estava vislumbrada, porque era uma editora, a galera toda cool e tal. E eu fiquei lá por 3 anos, mais ou menos. E aí surgiu uma oportunidade de... Eu não sei o que aconteceu, mas eu acabei conhecendo a Mary Kay. E toda a estratégia de marketing deles, né? Sobre se tornar empresária da beleza, empresária de sucesso, e os carros cor-de-rosa, os carros cor-de-rosa. Incrível. Se você se dedicar muito, você consegue alcançar. E aquilo me vislumbrou de uma tal maneira, só que eu era muito imatura na época, assim, nova, né? Eu comecei na Trip, eu tinha 17 anos. Um bebê. A Mary Kay apareceu na minha vida depois de 3 anos de Trip, mais ou menos. E eu me vislumbrei muito com aquilo de ser a minha própria chefe, de ser dona do meu negócio, de ter liberdade, de não precisar, sabe, aquela coisa. Glamorizou, né, esse desafio. Nossa, e foi a maior escola que eu tive, porque eu sofri muito, assim, eu tive muitos problemas financeiros depois de ter decidido sair, porque eu decidi sair da Trip e sem segurança financeira nenhuma, mergulhar de cabeça, acreditando que ia dar 100% certo, não, porque se eu tô mentalizando que vai dar certo, vai dar certo. Só que eu sei que agora eu tive um burnout, né? Eu queria fazer tudo na vida, menos trabalhar na Mary Kay. Chegou uma época, porque eu não sabia gerir meu tempo, eu não sabia fazer gestão financeira, eu não sabia o que era empreender. E eu tava sem segurança financeira nenhuma. Então, aquilo me gerou um trauma gigantesco, tanto que eu já conversei isso com a Gê algumas vezes. Para eu fazer esse movimento de novo, de olhar para o empreender de uma forma diferente, custou por conta disso que tinha acontecido. E a gente tem que tomar, eu falo até para as pessoas que estão ouvindo a gente, que a gente tem que tomar cuidado também com as sentenças a partir dos nossos traumas. Exatamente. Porque eu vivi muitos anos assim, não vai dar certo se eu fizer de novo. E foram anos, assim, de terapia, da minha terapeuta olhar pra mim e falar assim, Letícia, você é uma nova pessoa. Você aprendeu. Não vai ser igual, né? Então, eu acho muito importante você trazer essa pauta de que não é uma sentença e que é possível fazer essa transformação profissional, mas com
Sabedoria. Planejamento, sabedoria. Quantas pessoas, às vezes, a gente vê, né, que depois de muitos anos numa mesma organização, quando são desligadas, investem tudo que receberam numa franquia, num negócio próprio, e aí passam 6 meses, a pessoa tá falida, né? Ela destruiu o patrimônio, destruiu a possibilidade. Por quê? Porque a gente tem esse imediatismo, né? Sim. Quando eu saí desse grupo, que foi um processo muito dolorido, muito sofrido, que andou em paralelo com a minha maternidade, com o meu divórcio, eu falo que mudança chegou em combo, tudo, né? Vem o sanduíche, a batata e o refrigerante, vem tudo junto, né? Então, eu fiquei quase que 1 ano e meio fechada mesmo, sabe? Sem perspectiva, sem pensar o que eu queria fazer. Era muita mudança acontecendo, coincidiu com a pandemia, né? De 2019 para 2020. E só foi possível viver isso porque eu tinha me organizado financeiramente, né? Aquilo que eu sonhava que fosse a minha aposentadoria, né? A minha reserva financeira, se tornou o meu ganha-pão, se tornou a minha sobrevivência, né? Por esse período. Ô Pri, você que fez esse movimento de sair, eu só não peguei esse ponto. Ou saíram com você? Saíram comigo. Saíram comigo no meu pior ano, né, da minha vida profissional. Eu tinha voltado de licença maternidade. Então, gente, eu sou estatística brasileira, né? As mulheres que menos de 1 ano depois da licença são desligadas, né? De formas cruéis, desajeitadas. Então, assim, eu saí de licença maternidade. Durante a minha licença maternidade, eu fui transferida para uma outra empresa do grupo para assumir o lugar de uma outra executiva que tinha sido minha gestora no passado, né? Ela estava se aposentando, eu recebi essa proposta para ser transferida, ficar no lugar dela, só que era uma posição muito maior do que a posição que eu tinha anteriormente, era maior do que o que eu desejava, tinha uma curva de aprendizagem absurda. E uma nova fase da sua vida que era Desculpa, totalmente... eu tinha menos disponibilidade, eu não tinha menos produtividade, que isso é outro... Quando você é mãe, você aprende a fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Então, não é que você perde produtividade, mas você perde disponibilidade. Eu deixei de ser aquela pessoa que chegava no escritório 6:30 da manhã e ia embora às 9 da noite, porque eu tinha um bebê de menos de 1 ano que estava delegado para a escola, estava delegado para o pai, estava delegado para a tia, estava delegado para a avó, para todo mundo menos eu. E foi um processo difícil porque eu fiquei 5 anos tentando engravidar. Eu tive que fazer 3 anos de tratamento, né? Por conta de infertilidade. E eu não achava justo. Eu falava assim, meu Deus, o que eu fui fazer? Eu falei, eu pedi tanto pro Senhor me dar a graça de ser mãe. E agora eu só vejo meu filho dormindo às 9 horas da noite e no final de semana. E acho que coincidiu, casou tudo. Minha performance foi horrorosa nesse último ano de trabalho, né? Tudo que eu ia fazer eu me sentia culpada. O Fabinho tinha 8 meses, me mandaram para Nova York a trabalho. Nossa. Então, assim, sabe quando fica aquela queda de braço? A gente vai fazer você desistir. Né? Claro não, que os hormônios da mulher nesse período, né? Tem o puerpério, tem tudo. O Fabinho... O pai dele que tá assistindo a gente, né? Quero até mandar um super abraço pra ele. É um pai maravilhoso, né? Eu falo, a gente não funcionou talvez como um casal longevo, mas a gente funciona muito bem como amigos e como pais, né? E o Fabinho bateu as primeiras palminhas, eu tava nessa viagem. O pai dele gravou um vídeo e falou, olha o que aconteceu hoje. Fiquei destroçada. Então, quando eu penso nessa coisa da transição, da paixão, da carreira, do autoconhecimento, a maternidade teve tudo a ver com a minha escolha. Tudo. Nossa, até me emocionei. E é uma coisa que eu e a Gé, a gente sempre conversa, né? Eu vejo eu e ela nessa loucura que a gente tá. E é muito bonito, assim, a gente parar quando a gente conversa e falar assim, por que a gente tá nessa loucura? E as duas entendeu que é
para que a gente tenha um pouco mais de paz no período em que a gente for mãe. Nossa, né? é aquela meta do calendário, sabe? Faltam calendário. quantos meses pra preço. essa fase? Então, cara, gasta sua energia agora, investe sua energia no seu trabalho, na sua carreira, porque daqui a pouco você vai ter que desacelerar. A criança depende E tem um outro ponto, né? Uma prima minha, uma vez conversando, ela falou assim, tem um outro lado. Às vezes, o filho te dá mais gás também. Muito, gente. Muito. Você pode não ter muito. a disponibilidade que você disse que tem. Ela é diferente. Ela é diferente, mas... É um novo isso motivador, passa. talvez. Até isso passa, né? Porque é indiscutível que, assim, o trabalho que dá um bebê é diferente do trabalho que dá uma criança de 7 anos. Né? É totalmente diferente. Hoje eu tô nessa fase com o Fabinho. Eu tenho uma rede de apoio extraordinária, que não é só o pai que é pai, eu tenho a minha irmã também, que é muito parceira, minha sócia também, beijo, Pati. Então, esse trabalho muda, você retoma a sua disponibilidade, né? Então, assim, eu passei, 3, 4 anos trabalhando o mínimo, eu trabalhava um dia por semana, sabe aquela fase de 2020 a 2022, assim, que é o trabalho remoto. Sim. Eu lembro que eu atendia as pessoas, eu só colocava uma blusa, assim, por cima. Eu ficava com a calça do pijama, com shorts do pijama. Eu acho que eu perdi um pouco da minha dignidade profissional. Imagina, você sair de uma posição, né, que você era uma diretora de RH, trabalhando num banco na Avenida Paulista, batendo saltinho todo dia, reuniões, comitês, gringo pra todo lado, viagem internacional. E aí, de repente, você tá trabalhando de pijama na mesa da sala de jantar da sua casa e com um bebê pequeno, né? Uma criança que exige pequena, tudo que exige de você. tudo. Então, assim, eu passei por um período de muita desaceleração. Eu voltei a ficar mais disponível de 2023 para cá, né? E aí você tem um trabalho de reconstruir as relações, né? De buscar, porque fala assim, gente, quem vai dar credibilidade para uma mulher que ficou quase 3 anos no ostracismo, né? Só fazendo o mínimo. Eu falo que eu trabalhava para pagar meu plano de saúde. É aquela sensação de dar 3 passos para trás e Muitos. um novo impulso, né? Gente, como a Muitos. mulher se culpa, né? Porque tem uma prima minha, eu falo das minhas primas, que a gente sempre conversa sobre isso. Ela acabou de ter um bebê e ela, conversando, esses dias ela comemorou, mandou no grupo lá, falando assim, gente, eu consegui fazer 10 minutos de esteira. Mas é assim mesmo, tá? Nossa, aí ela falou assim, mas eu me senti meio estranha. Aí a minha outra prima falou, se sentiu culpada por não estar com o bebê? Então, você percebe que, e assim, a gente conversa muito sobre as duas, elas terem esses empregos fixos e elas imaginarem e pensarem em outras oportunidades que vão dar mais essa liberdade. Então, eu acredito que é muito comum, assim, hoje em dia, né? E o digital traz muito isso, né? Nossa, essa ilusão muito. de que, se eu for pro digital, eu vou ter mais tempo. As promessas estão aí. As promessas, E né? muita gente acredita. E o perigo está nesse lugar de você ter essa carreira, você ver uma oportunidade de você conseguir dar mais atenção para tua família e você não ter um planejamento, não tendo esse planejamento e você simplesmente falar, não, eu vou confiar nessa oportunidade e se jogar, né? Tem que tomar bastante cuidado, porque o risco de você se machucar, né, numa brincadeira dessas e passar pelo que você passou também de, nossa, então agora não, para tudo, eu nunca mais vou tentar empreender, eu nunca mais vou tentar fazer uma coisa diferente, deixa eu ir lá, me sacrificar de novo, né, num ambiente que eu não gosto, fazendo uma coisa que eu não gosto. Então, se você não planeja essa movimentação, se você não se prepara para ela, por mais que você tenha essa ansiedade, eu quero começar logo, eu quero bombar logo. Gente, tudo é construção. Tudo é construção. Aos poucos, né? É aos poucos. Você fez esse movimento, Pri, de ir aos poucos? Você falou que já tinha essa segurança, né? Eu acho que a questão da segurança financeira me ajudou, mas é uma coisa que acaba, gente. O dinheiro, ele não aceita desaforo. A É água só por bate um na período, bunda, né? Ele tem vida
curta se você tomar decisões erradas. E eu não tô aqui me colocando num lugar de superioridade, falando, não, eu sou incrível no planejamento. Eu tomei muitas decisões erradas, eu fiz várias escolhas erradas e tive que arcar com as consequências delas, né? Então, a segurança financeira também não é para sempre, né? Tem uma curva entre você viver dos seus recursos e você começar a gerar recursos, né, de novo com o seu trabalho, ainda mais quando você começa pequenininho nos tubos de ensaio, Sim. né? Honestamente, até hoje eu não fiz isso em termos de remuneração, né? Eu nunca cheguei a ganhar o que eu ganhava como executiva. Mas será que eu preciso ganhar o que eu ganhava como executiva? E Não ter é que só abrir dinheiro. mão de N outras coisas, né? E existe uma carga também, né? Eu vejo isso numa transição que eu fiz de decidir sair de uma posição de liderança e na outra empresa ir para uma posição onde eu era responsável só pelo meu resultado. E eu achava que liderar era minha missão. Até entender que não, que eu tirei tantas cargas das minhas Que te fez costas, bem. que me fez tão bem, me deu mais paz, que eu falei assim, nossa, às vezes a gente acha que uma coisa não é. E é isso, assim, colocar na balança, né? O que faz sentido pro meu momento agora, para aquilo que eu quero. Eu falo uma frase para os meus clientes e que eu uso muito ela para minha vida. A vida é um lugar em que você vai estar condenado a ter liberdade para fazer escolhas. Olha que loucura, né? Porque dependendo das escolhas que a gente faz, ou a gente afunda, ou a gente se ergue. Mas são nossas escolhas, né? Eu não posso responsabilizar o banco, eu não posso responsabilizar o pai do Fabinho, eu não posso responsabilizar os meus clientes, o Fabinho. São escolhas da Priscila. Sim. E a gente leva muito tempo para entender isso, porque a gente tem algumas características, né? Como orgulho, ego, autossuficiência, egoísmo, que a gente fala, não, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, eu não preciso de vocês, eu não preciso do trabalho, eu não preciso cultivar essas relações profissionais, porque eu tô segura. Ninguém tá 100% seguro na vida. Não tem. Não tem. Não existe estabilidade, né? Não existe. Existe você desenvolver uma maturidade emocional para saber lidar com as coisas que forem acontecendo na sua vida de forma que impacte menos no teu emocional e nas pessoas à sua volta, né? E essa autorresponsabilidade é linda, mas também assusta, né? Assusta Se a gente não souber usá-la, ela pode fazer com que você se traumatize muitas vezes, né? Você Ou pode faça escolhas erradas. pirar ao saber que, assim, é você que é responsável por aquilo. Aquele meme da criança chorando, né? Você que é responsável pelos seus resultados. Aí você começa a chorar, meu Deus, né? Meu Que desespero. Deus, ninguém me avisou isso, né? No Olha, começo. então, resumindo, a gente não nasce e começa nós nos tornamos adultos e aí a gente já tem aquilo muito claro sobre escolha de carreira. Isso é uma coisa que a gente constrói ao longo da vida. Tem pistas. E a gente tem que ouvi-las, pistas, né? exatamente. Só que não necessariamente nosso primeiro emprego vai ser voltado para essa área. Então, se a gente trouxesse dicas práticas, assim, a pessoa começou no mercado de trabalho de forma aleatória, emprego aleatório. Quais seriam as melhores escolhas assertivas, trazendo autorresponsabilidade, para que ela pudesse seguir exatamente a vocação, as habilidades dela? Legal. O que você traria de conselho, assim? Olha, eu acho que tem 4 perguntas que eu vou pegar emprestada de um conceito que eu adoro, que é aquele conceito do Ikigai, né? Legal. Primeira pergunta, o que eu amo fazer? Segunda pergunta, o que eu sou boa fazendo? Porque nem sempre o que eu amo, por exemplo, eu amo artesanato. Eu amo pintura, eu amo Bobbie Goods, mas eu sei que eu não sou 100% boa naquilo, como eu sou, sei lá, numa sala de aula, dando um treinamento, ou atendendo uma pessoa que acabou de ser demitida. Então, o que eu amo, o que eu sou boa fazendo, quais são as necessidades do mundo, do que as pessoas precisam. Então, assim, quando eu falo de trabalhar com transição de carreira, tem muitas pessoas sofrendo com as suas demissões ou em empregos
né, que não satisfazem mais, que não fazem mais sentido. Então o mundo precisa disso. No meu caso, foi isso que eu enxerguei. E o que eu seria paga para fazer? E o Ikigai é você juntar tudo Junta isso. tudo, é a numa intersecção, única né? coisa só. Que ele fala de profissão, ele fala de missão, ele fala, né, de vocação. Então, o centro de tudo isso é o seu Ikigai. Então, se eu conseguir começar me fazendo essas perguntas, porque autoconhecimento é isso, né? É aquele mergulho que você vai fazer em você mesmo, de forma curiosa, de forma gentil e de forma carinhosa. Porque você vai descobrir um monte de coisa que você não gosta em você. E você vai ter que lidar com essas coisas. Então, se você usar o autoconhecimento para se autodestruir, para se depreciar, para se comparar com os outros, talvez ainda não seja o momento de você encarar esse exercício, tá? É como descascar a cebola, né? Eu não consigo descascar uma cebola sem me desfazer em lágrima, né? Não tem. E é isso, é tirando camada por camada. Outra pergunta que eu me fazia, né? Na época que eu saí do banco e que eu fiquei presa em casa e que fiquei nessa dúvida, né? Eu falava assim, meu Deus, quem é a Priscila fora do banco? Quem é a Priscila sem almoçar fora todo dia, sem dar a opinião dela num tema crítico, numa reunião de sei lá o quê? Quem é a Priscila sem pegar o trânsito da Radial Leste todas as manhãs, né? Se resumir na sua profissão, no teu cargo. E isso acontece também, né, Lê? A gente fala muito sobre isso. Sim. Você trabalha tanto, se doa tanto profissionalmente que você já não sabe o que você gosta. E eu vejo isso também nos atendimentos, quando eu pergunto pra cliente o que ela gosta. E às vezes ela se pega nesse pensamento não sabendo responder porque ela só tá replicando o que ela deve usar, o jeito que ela deve se vestir. Então, essa busca interna do que você gosta, e isso seja na aparência, seja na alimentação, lugares, música, né? A gente não para. E também outra situação é quando você convive com pessoas, seu marido, seus filhos, amigos, você acaba pegando os gostos dessas pessoas e você esquece o seu interior, esquece os gostos pessoais, né? A gente vira um produto da convivência, né? A gente vira um produto do meio em que a gente está inserido. E quando a gente falou das pistas, eu acho que isso é muito importante, né? Você tem que pensar na sua infância. Quais eram as suas primeiras brincadeiras, aquelas que você mais gostava? Foi bom, né? Não, ela falou e desde o início eu já voltei, assim, ó. Na já hora, fui fazendo... essa pergunta faz a gente voltar para esse lugar, né? Você voltou também? Ai, Jesus. A gente volta. Eu fui uma criança que brincou muito pouco de casinha, muito pouco de bicicleta, de skate. Eu brincava de escolinha. Eu enfileirava as minhas bonecas, eu fazia caderninho. Nossa, e eu que rezava a missa no banheiro. Você? Mentira! Juro! Tá vendo? Eu pegava, gente, juro. A privada era o altar. Jesus amado, eu tô contando tá? isso. Perdoa, não era Vó, maldade. vem aqui comprovar, minha avó e minha mãe sabem. A privada era o altar. O cabo do rodo era o microfone. Aí eu colocava, na época era o livro lá do padre João, católico. E, gente, eu sabia a missa de cor. Aí, tá vendo? Rezava a missa todinha. Mas não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Mas lembrei agora que eu brincava de A nossa imaginação, Resgata. a gente permite fazer o que a gente tem vontade de fazer. Permite. Vira adulto e a gente começa a se podar e perde o brilho. Tem uma coisa só que eu queria falar antes disso, do que ela comentou sobre... Do que vocês comentaram sobre a gente não... Do trabalho não ser a única coisa na nossa vida, né? E eu falo muito isso, que a nossa autoestima, ela não pode estar ancorada em pessoas, em lugares, em coisas. Ela tem que estar ancorada naquilo que a gente é, no nosso valor que a gente reconhece. Porque se em algum momento acontece isso, que aconteceu com você, que aconteceu comigo, que já aconteceu com a Gé, da gente se sentir frustrada ou da gente acreditar que não tá num caminho,
a gente vai se reduzir àquilo. E aí isso Exatamente. mina a nossa autoestima. Então, Sabe aquele sentimento de que, meu Deus, será que eu fui uma fraude? Ah, nossa, total. Será que eu consegui enganar, né? Tem até aquela frase da Vale Tudo. Será que eu consegui enganar todo mundo o tempo todo, né? Pra chegar onde eu cheguei e agora eu não tô valendo nada. Porque a gente questiona a nossa competência, a gente questiona a nossa história, a gente questiona a nossa trajetória. E aí, pra você mudar, muitas vezes você tem aquela sensação de que você tá partindo do zero. Ai, eu ouvia muito isso quando eu falava para os meus amigos, né? Quando eu falava até para minha família, não, eu não quero me recolocar. Eu não vou procurar outro trabalho igual o que eu tinha. Eles olhavam para mim assim como, cê é louca! Você vai parar? Eu tava com 39 anos quando aconteceu, né, todo esse processo. A minha ideia original era trabalhar até os 50, 55 e aí fazer essa transição de carreira para trabalhar como consultora, para dar treinamento, né? Eu tinha esse horizonte, só que acabou acontecendo meio que a fórceps, né? Eu descobri ali naquele momento, né? E as pessoas diziam, se você não se recolocar agora, nunca mais você vai se recolocar. E vez ou outra, aparece um ex-colega de trabalho. Ai, o que você anda fazendo? Você tem interesse, né? E eu não fecho as portas. Não fecho. Porque realmente, se for um desafio que faça sentido, que me permita preservar a minha relação com a minha família, preservar o meu relacionamento afetivo, tudo bem. Eu falo que a gente chega num momento da vida que não é a minha vida que vai se encaixar no meu trabalho. Sim. Eu não tô disposta a mudar de cidade, a mudar de bairro. É o meu trabalho que vai se encaixar na minha vida. E se ter isso ele muito se encaixar, Claro. E são Beleza. fases da vida também, né? São. Eu acho que a gente tem que identificar. Tem hora que sim, você vai se doar muito pro seu Vai, trabalho, você não vai dormir vai. direito, e isso faz parte da Gente, vida. eu passei anos pegando linha vermelha do metrô, sabe? Lá na Estação Penha, que tinha o desespero. trem vazio. eu também, desesperador. nossa. Eu já caí, já tropecei, Eu já perdi aconteceu sapato, tá? tudo. Já perdi linha. sapato. Então, assim, não tô falando que a minha vida foi perfeita, foi um mar de rosas. Eu venho de uma família muito humilde. Meus pais não tiveram educação superior, meus pais não tiveram segundo grau completo, minha mãe era dona de casa, meu pai era metalúrgico. Tudo que eles conseguiram, ó, foi na base de muito suor, de muito sacrifício. E eu cresci ouvindo isso, né? Eu falo que o meu pai, eu perguntava pra ele, né? Ai, papai, qual que é o seu sonho? Ele me aposentar. Meu pai se aposentou com 49 anos, porque ele tinha a questão da periculosidade, da insalubridade, mas ele trabalhou até os 69. E a saúde dele começou a degringolar por conta de um acidente de trabalho que ele sofreu aos 69 anos. Então, gente, eu questionava muito aquilo na minha adolescência. Eu falava assim, caramba, meu pai fica fora de casa o dia inteiro, no trabalho. E aí ele fala que o sonho da vida dele é parar de trabalhar. E aí eu fui crescendo, né? Fui ficando adulta e eu vi que meu pai trabalhou praticamente até o final da vida dele. E não tô falando que meu pai não gostava do que ele fazia. Ele gostava. Meu pai era torneiro, né? Mandrilhador, fresador. Então ele fazia peças, né? Tem até umas fotos dele fazendo um negócio que parecia um submarino, né? E ele orgulhoso, feliz disso, né? Mas aquilo me batia tanto desde cedo. Que você começa a se questionar. Questiona. Mas você falou uma coisa importante, que é essa transição, parecer que você está começando do zero. Vou ter que começar tudo de novo. E é importante falar que nada se perde. Não se perde. O que você estudou, suas experiências, toda a sua bagagem profissional, ela vai complementar Tudo é repertório. e vai te tornar um profissional melhor e mais completo, né? Tem uma tendência que acontece muito nesse ambiente da transição. Eu atendo muitas pessoas do mercado financeiro, pessoas, né, de big techs, executivos já 50 a mais, né? E uma tendência que a gente vê nesse público é se tornarem consultores autônomos, que foi o que aconteceu comigo também, né? E aí a pessoa fala, ai, mas como é que eu vou vender? Como é que eu vou abordar? Eu não sei vender, eu tô começando do zero. Amigo,
Você não tá começando do zero. Você tem aí 20 anos de janela, 30 anos, né? Você não tá começando do zero. Transitar não é destruir o que você foi, o que você fez e começar literalmente do zero, né? Lembra sempre dos tubinhos de ensaio. Tudo que você pode aproveitar na sua nova carreira, da sua carreira pregressa, vai te ajudar. Em todos os sentidos, tecnicamente, na resiliência, no comportamento. Às vezes você pode aprender que você não quer transitar, que você quer voltar para o ambiente corporativo. E tá tudo bem. A gente não precisa se amedrontar ao tomar decisões, ao fazer escolhas, ao mudar de plano, mudar a rota. A gente não pode se paralisar diante disso. Inclusive, independente da idade, né? Exato. E a gente não pode se envergonhar de pedir ajuda. Ô Pri, e pensando numa pessoa que tá perdida, e eu vejo, conversando sobre propósito e Ikigai, eu achei legal você falar de Ikigai, porque num treinamento de liderança, para alguns líderes eu trouxe essa ferramenta, né? Mas para muitas pessoas é muito difícil chegar nessa resposta. E isso muitas vezes causa um sentimento ruim nessas pessoas de, meu Deus, todo mundo encontra seu propósito e eu não. Todo mundo encontra seu Ikigai e eu não. Como que vai ser a minha vida? E o tempo tá passando e agora o que eu vou fazer? E quando essa pessoa tá no meio de 2 ou mais, né, decisões ali que ela precisa tomar, tá indecisa, o que você falaria para essas pessoas? Não pare de se conhecer, porque essa resposta, ela tá dentro de você. Eu também não gosto muito da romantização do propósito. Sim. Né? A gente vê muito isso nas redes sociais. Eu falo que às vezes o LinkedIn devia mudar de nome para LinkedIn, né? Porque lá todo mundo é feliz, todo mundo é bem sucedido, tá todo mundo super curtindo. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente está vivendo uma era em que tá mais importante parecer do que ser, né? Então, se a gente romantiza muito essa coisa do propósito, a gente também adoece as pessoas. A gente se adoece, né? Porque aí você começa a se comparar. Caramba, mas o que eu vim fazer por aqui? No fundo, você sabe o que você veio fazer por aqui. Só que você precisa ter disposição para se investigar. Disposição. E isso também tem um preço, né? Sei lá, quantas pessoas estão dispostas a fazer uma terapia? Quantas pessoas estão dispostas a contratar um conselheiro de carreira? Quantas pessoas estão dispostas a fazer um teste de perfil comportamental? Quanta gente passa pela vida inconsciente. Sem saber. Tipo assim, nosso jogo começou há 45 anos atrás. Opa, peraí, eu tô aqui agora. Perdida. Tô perdida. Ô prima, eu tenho um contraponto disso, mas que eu acho legal, que vai trazer uma conversa bacana aqui. Eu muitas vezes acredito que você escolhe. Você sabe, você junta ali todas as ferramentas que você tem, as suas habilidades, e você tem alguns caminhos para seguir. E a partir do momento que você escolhe e você se direciona para ele, você tem um guia ali, você vai encontrando propósito naquilo que você escolheu. Porque foi assim comigo, e nos meus estudos ali de comportamento humano, numa pós que eu fiz, eu falo sempre aqui no podcast que tem uma ferramenta que se chama a construção da sua biografia de vida. Adoro. Que muitas vezes ninguém faz isso, as pessoas passam pela vida deixando a vida levar e vivendo pelo acaso, né? Vivendo, exatamente. Deixando que tudo aconteça por si só, porque a responsabilidade não é dele. Pesa, né? E pesa demais. Pesa. E o simples fato de você sentar e falar assim, qual história eu quero contar no final da minha vida? Qual que é o meu enredo de vida? Já te direciona para um caminho e te tira dessa ilusão de que o propósito vem da iluminação, divina, né? Ele vai despencar. Eu acho que o processo espiritual do propósito, ele casa com isso. Eu acredito muito que propósito é uma coisa que você recebeu do Criador. Que ele falou assim, ó, é a Priscila que vai descer lá na Terra e vai fazer essa coisa.
Só que a gente não tem uma consciência consciente disso. A gente precisa experimentar, a gente precisa aprender, a gente precisa bater a cara na parede muitas vezes, né? Não é uma coisa instantânea, iluminada, que vai, né, vir o anjinho batendo asas e você vai descobrir. É muita experimentação também, né? É muita experimentação, é muita resiliência, é muita disposição. E esse exercício, né, de biografia, ele é uma ferramenta da transição de carreira. Que porque legal. quando uma pessoa é desligada, né, de uma posição, a autoestima dela fica destruída, né? E aí você precisa fazer essa pessoa resgatar os feitos. Ela não consegue lembrar de nada positivo que ela tenha feito. E aí a gente usa essa construção biográfica. A gente fala muito da teoria dos setênios, né? Que de 7 em 7 anos a vida passa por um monte de transformações, né? A gente traz esse conceito. Às vezes tem pessoas que falam: ai, Priscila, eu não consigo fazer minha linha do tempo, eu não consigo contar minha história de vida. Vamos pensar em bloquinhos de 7 em 7 anos para ver o que mudou, né? Então, nessa posição de consultora de carreira, né, a gente tem que saber fazer as perguntas, a gente tem que saber fazer as provocações. Porque às vezes a pessoa tá tão mergulhada naquela dor, naquela frustração, que sozinha ela não vai enxergar. Ela não vai enxergar, ela não vai querer nem entrar. Às vezes eu recebo pessoas, né, que um dos primeiros passos para quem quer se recolocar é revisão de material, né? Vamos rever o currículo, vamos rever o LinkedIn. Tem gente que não quer chegar perto disso. E, gente, isso é um sinal importante. Sim. Não adianta eu querer forçar e falar: olha, vamos revolucionar o seu currículo, vamos medir o seu indicador de performance lá no LinkedIn. Eu mesma fiquei, quando eu saí do banco, 6 meses sem acessar o LinkedIn, que eu falei: Deus me livre, esse ambiente tóxico, essa gaiola das loucas. Hoje o LinkedIn é uma ferramenta de trabalho para mim. Tenho um relacionamento pacífico com ele, consigo clientes através dele, consigo transmitir, né, minha mensagem através dele, mas nem sempre foi assim. Teve uma fase que não queria olhar para aquilo. E é natural isso acontecer com qualquer um, né? Esse desgaste. Mas a gente entendeu aqui que é um mergulho que a gente precisa fazer. Então, é como se fosse obrigatório. Precisa fazer. E pra vida. Não é só pra carreira, né? Não, é pra vida. Tudo, gente. Isso dá trabalho, é desgastante, é doloroso. Se você não consegue fazer isso sozinha, que na grande maioria não vai conseguir mesmo, ter um profissional do lado, terapeuta, realmente um conselheiro, uma mentora, é importante para te dar clareza. E testar mesmo, porque, sabe, os opostos, para você saber o que é felicidade, você tem que sentir tristeza. Para você saber o que você gosta, você tem que testar para você entender o que você não gosta. Então, realmente, não esperar essa luz divina e se jogar, testar, se movimentar, que é o que a gente fala muito, né, Lê? Se colocar em movimento, se permitir aprender, ouvir as pessoas. Então, acho que a gente podia trazer, meio que embalar esses conselhos dessa forma, né, Pri? O que você acrescentaria nesse bloco aqui para que as pessoas, sabe, faça aquele checklist, pra assim. que elas tenham transformação de carreira. Exato, né? transformação. Na Aquarela, a gente usa um caderninho, né? Todo mundo que contrata o programa de aconselhamento de carreira tem um diário de autoconhecimento. Que legal. E exatamente com essas perguntas, porque não é um exercício que você vai fazer em uma sentadinha de 2 horas na mesa lá da sua casa, né? É um exercício que às vezes você tá, sei lá, na fila do supermercado, você pensou uma coisa. É um exercício que às vezes você tá esperando seu filho sair da escola, você pensou outra coisa. Ou você viu uma cena de um filme e lembrou de outra, né? Então, eu acho que se todo mundo pudesse, né? Eu não tenho condições de pagar uma terapia, mas pega o seu caderninho, vai se investigando, vai anotando o que é importante para você. Eu acho que a gente também não pode deixar de lado a questão da fé. Eu acredito muito num porvir que tem a minha responsabilidade de construção, mas eu acredito que o porvir é uma bênção, ele é uma coisa muito positiva.
Não importa se eu vou viver mais 10 anos, 50 anos ou 2 meses. Existe vida ainda, existe um porvir. E eu preciso ter uma visão de futuro que seja positiva. Sim. Porque toda realização começa Na mente. com a visão, começa com a mente, né? E a fé fortalece muito isso. Muito. Você crê no que você não consegue enxergar. Muito. Eu falo que as pessoas subestimam demais a escrita numa era digital. Exato. E a escrita, ela inclusive tá dentro do meu método de identidade virtuosa. Eu tenho um ritual que eu chamei Ritual Identidade Virtuosa. E todos os dias eu faço, que são alguns exercícios, né? Um ali voltado para intimidade com Deus, mas não para ser um checkzinho só, sabe? Mas para entender a importância que aquilo é prioridade na minha vida. E um que eu chamei de clareza mental, porque todo dia eu costumo fazer esse exercício, o que deu certo, o que não deu certo, e como eu me planejo para o dia seguinte. Isso me faz estar em constante observação. Não me traz aquela sensação assim, mas você vai ficar escrevendo todos os dias. Aquela ansiedade, né? Ai, como se fosse um castigo, uma obrigação. É o momento que eu reorganizo o que tá na minha mente numa confusão gigantesca e escrevo, sabe? E é muito importante. Eu acho que a escrita, ela me salvou de muitas coisas, me deu clareza de muitas coisas. E isso que você trouxe, eu também falaria que é algo assim, o combo, sabe? Você se conectar espiritualmente para fortalecer tua fé, colocar aquilo como prioridade também, e a escrita realmente vai te trazer, gente, olha cada que vez loucura, mais clareza. Meninas. Eu tava almoçando outro dia com uma amiga, né? O Fabinho tá terminando a fase de alfabetização dele, né? E o filho dessa minha amiga tava começando. E ela falou pra mim, ela falou assim, Pri, na escola do João, não tem mais letra cursiva. Porque a criança não vai usar, ela não vai escrever uma carta. Que absurdo. Ela não vai. Eu falei, gente, como assim? E eu pego no pé do Fabinho, né? O Fabinho ainda não escreve de letra cursiva também. Eu falei, gente, acho que isso é uma tendência, né? Meu Deus. Eles estão aprendendo de outra forma, né? E eu sou a pessoa que escreve bilhete, eu escrevo cartinha, eu escrevo cartão de Natal, eu escrevo tudo. Eu tenho agenda física, gente. Eu também. Vocês podem dar risada, né? A Jurássica, aqui. mas eu tenho, já comprei minha agenda de 2026. A turma do papel aqui, gente. Eu Papel e sou a caneta louca na da mão. papelaria, eu adoro. E fico imaginando, né? Daqui 10 anos, daqui 15 anos, como é que vai estar isso? Mas por isso que tem muito valor hoje as cartas, né? Quando você recebe um presente, tem carta escrita à mão. O valor é esse, a escassez desse hábito. Não tem mais. Gente, eu tenho aquele... Não sei, vocês são bem mais jovens que eu, acho que vocês não vão lembrar, mas a gente tinha na escola o caderninho de recordações, né? Que era um caderninho bonitinho, perfumadinho, que você circulava para os seus amigos escreverem. Pô, eu tenho coisas que os meus pais escreveram pra mim, que eu fico imaginando, se eu não tivesse vivido essa experiência, hoje eles já são, né, falecidos há muito tempo, mas eu não teria essas linhas, eu não teria essa lembrança deles, né, e de N outras pessoas que passaram pela minha vida, né. Eu lembro que quando eu fui comemorar os meus 40 anos, né, que eu queria reunir as pessoas que tinham passado, né, pela minha vida, eu busquei até o meu caderninho de recordações. Falei assim, caramba, quem daqui eu queria trazer, eu queria resgatar, eu queria procurar numa rede social, porque a gente perde essas coisas, né? A gente fez um episódio, né, com a Fê, lembra? Lembro. Que ela contou sobre a transição de carreira dela também, do marketing como consultora de imagem. E ela fala que ela escreveu uma vez no caderno, alguma coisa, né? Eu não vou lembrar agora. Mas ela escreveu alguma coisa que reafirmou aquilo que ela já estava sentindo que deveria fazer da carreira dela, de ir pra moda. Uma escrita como quando criança. Uma escrita quando criança. Olha isso, gente. Por isso que eu falo, as meninas que nós fomos, aí eu tô falando com as meninas, né? Mas os meninos também, né? Dizem muito sobre as mulheres e os homens que nós somos. Você sente isso, Lê? Eu sinto, e ela falando, eu lembrei, porque eu sempre falava que eu iria fazer alguma coisa voltada à comunicação e publicidade,
Porque eu amava fazer seminário e apresentação na escola. Adorava também. As amostradas, né? As amostradas. A amostradinha, tem 3 aqui. Eu amava redação. Então, eu lembro que eu aprendi muito sobre construção de redação. Acho que na época era descritiva, não lembro. Descritiva, dissertativa. Dissertativa. Eu amava esse universo. Gente, eu me achava, porque eu era muito boa realmente. E aí eu falei, eu vou fazer algo relacionado a isso. E eu me achava criativa para criar slogan, essas coisas. E eu fiz realmente publicidade e propaganda, mas em algum momento eu percebi que não era exatamente aquilo que eu imaginava. Fui para a área de vendas. E agora eu percebo, né, estudando muito sobre comportamento humano, maturidade, que é a minha paixão, mas não é a minha paixão da infância. E aí, o que eu percebi? Eu falei assim, eu gosto muito de estudar isso aqui. Mas o que é a minha essência é comunicar, é escrever, é criar apresentações. Aí eu fui percebendo que no treinamento que eu dei de liderança, e isso foi feedback do meu chefe na época, ele falou assim, você domina, quando você constrói uma apresentação e você vai lá, dá treinamento e tudo mais, você domina o palco, e você é muito boa nessa parte de treinar, de ensinar, de educar. E é um dom, assim, né? Você tem que gostar Tem que disso. gostar. Tem que gostar. E desenvolver mais. Eu sempre tive conectada com esse ambiente da educação também, né? Com 13 anos eu dava aula particular para os amiguinhos da minha irmã. Minha irmã é 5 anos mais nova que eu, né? Então eu dava aula particular para os amiguinhos dela. Eu sempre sobrava para mim apresentar seminário no colégio, na faculdade. Você não era que segurava a cartolina, né? Não, eu fazia cartolina, né? Eu adorava. E se eu parar para pensar, as grandes oportunidades profissionais que eu tive, elas se conectam muito com isso. Nossa, a Priscila fez um PowerPoint muito legal, ela transformou isso aqui. Nossa, não vou esquecer o que ela fez. E Tá aí o sinal. São sinais. Eu falei, nossa, então quando eu fui definir o meu caminho no digital, que era, então eu quero fazer a transformação. Eu vou atender particular, então eu vou fazer uma faculdade de psicologia, ou eu vou me especializar como terapeuta, enfim. Ou não. E aí eu percebi, cara, o que me pulsa é ensinar. O que me pulsa é comunicar, é ensinar o que eu aprendo. Então não adianta. Isso aqui pode me dar bagagem, mas o meu negócio tá aqui desse outro lado. Então, olha a importância aí. De se escutar. De se escutar. De lembrar da infância. O mundo tá tão barulhento que a gente não consegue se escutar. Se a gente não parar, se a gente não forçar esse movimento, a gente vai passar batido pela vida. Eu não sei se a gente tem alguma outra última pergunta, mas eu fiquei curiosa de saber, assim... então quais são os passos para eu planejar essa transição, sabe? Eu já entendi, por exemplo, eu já fiz os meus exercícios lá de autoconhecimento e entendi que eu tenho um caminho ali que eu vou precisar escolher. E depois disso, o que eu faço? Bom, vamos lá. Lembra sempre dos tubos de ensaio. Eu preciso pensar em ações que façam esse movimento acontecer. Que eu vá esvaziando esse tubo e esvaziando em termos de tempo, em termos de finanças, em termos de dedicação, de tudo. Então, é fazer aquilo que a gente tem muita dificuldade para fazer, colocar de fato no papel, colocar no project ações. Eu preciso agir, eu preciso determinar uma linha do tempo. Né? Bom, hoje eu tô aqui, eu investiguei, eu sei que esse ambiente não é para mim, que essa realidade não é para mim, eu quero aquela realidade. Quanto tempo eu tenho para me aproximar dela? Eu vou planejar isso, eu vou fazer isso em 15 anos, que era o que eu queria fazer. Tava com 39, imaginava fazer com 55. Putz, antecipou. Antecipou, eu vou pagar um pênalti por isso. Eu paguei um pedágio enorme. Eu liquidei o que era para ser a minha aposentadoria para viver no presente, para assumir esse novo desafio, essa nova vida, né? Então, enquanto a gente não concretizar, não materializar isso em plano,
vai ficar só no campo do sonho, no campo da insatisfação. A gente vê muito mais gente reclamando. Eu falo, você chega numa rodinha de amigos que você não vê faz um tempo, né? Você reencontra as pessoas, ou elas estão falando mal do trabalho, ou elas estão falando mal do cônjuge. Isso é... É fato, gente. Exato. É fato. Né? Verdade. As maiores insatisfações das pessoas estão nessas duas áreas da vida, ou no trabalho ou no relacionamento. Mas o que a gente está fazendo para melhorar? O que a gente está fazendo para mudar? Será que eu estou acomodado naquele meu trabalho porque eu tenho um bom salário, eu tenho um plano de saúde extraordinário, Bradesco Saúde, né, por exemplo, Hospital Albert Einstein. Será que eu tô pronto para abrir mão disso? Será que eu preciso de verdade disso? Será Ou que com você... medo de decepcionar alguém também. Nossa, não, eu vou colocar toda a minha família em risco porque eu vou fazer o que eu amo. Não sei, gente, se você vai colocar a sua família em risco. Às vezes eu penso, falei, nossa, pelo Fabinho, eu coloquei o futuro do Fabinho em risco, né? Porque financeiramente... né, não tem reserva, não tem, né, nenhuma fortuna que ele vai herdar por enquanto. Mas e o que eu dei pra ele nesses 7 primeiros anos? É eterno, né? É pra É a sempre. presença, as memórias. Outro dia eu que- falei brincando pra ele, eu falei assim, filho, que nota você dá pra mamãe, né, de 0 a 10? Corajosa você. Muito corajoso. Aí ele falou assim, mamãe, eu vou te dar 9,8. Nossa, Ele é que todo específico. matemático. Que Ele é específico. muito específico, ele é muito matemático. Aí eu falei, ai, quer ver? Ele vai me dar essa nota porque eu trabalho demais, porque eu tava com aquele pensamento, né? E não faz nem 6 meses que a gente teve essa conversa. Aí ele, não, mamãe, é porque você se empolga e você conta muitas fofocas minhas pro papai, pra Madinha, pros meus primos, que né? Porque fofo. tudo que ele faz eu acho tão encantador que eu falo. Eu falo, ai, o Fabinho fez uma inteligente, cantinha assim. assim, assado. Ai, o Fabinho fez tal coisa. Ele, não, mamãe, porque você é fofoqueira, você fala demais as minhas coisas. Aí eu falei, opa, então não tem nada a Feedback. ver. Então, mas qual que seria uma resposta natural de uma criança, de uma mãe workaholic? É. Você trabalha demais, você não tem tempo pra mim. E olha o que você construiu. Ele teve coragem de falar pra você. Falou porque não é toda criança isso. que fala. Eu fiquei... Nossa, Sabe quando você sente aquele quentinho? Você fala, ai, acho que tá dando certo. tá dando certo. E eu vi não sou mãe, né, mas eu vejo muitas coisas de maternidade. Eu vi um vídeo esses dias da Isis Valverde, que ela fala assim, nossa, às vezes o nosso filho chama a gente pra brincar e a gente não quer, né, porque a gente tá cansado. E aí a gente começa, ai meu Deus do céu, mas brincar de bola, mas... Aí a criança começa a brincar, ela não quer parar nunca mais, né? A energia. Eles Mas têm uma ela- energia Mas ela insana. fala, brinca, porque vai acabar. Ou inventa uma coisa que você dê conta de fazer. A minha irmã fala, né? Ela fala assim, você já nasceu cansada. Realmente, eu não sou uma atleta, nunca fui, né? Eu faço atividade física para sobreviver. Ponto. Saúde. Né? Por saúde. E o Fabinho, os meus sobrinhos, eles têm um pique, eles querem andar de skate, eles querem jogar vôlei, futebol, eles querem ir pra piscina. Se você não dá conta de fazer as coisas dessa forma, invente outras. Faz um campeonato de desenho. Ah, desenha a mamãe dormindo aqui no sofá. Você, olha, eu vou posar pra você. Você Que me horror, isso é desenha. enganação. Meu amor, eu acho que não É no tipo desespero, dar o mas- videogame, dar o Não, controle. Aí é maldade, É aí tipo dar o maldade. controle, controle do sem videogame, fio, né? videogame sem a criança jogar, que horror. Mas isso é coitada. outra armadilha, né? De É. você enfiar a criança no celular, no computador, é uma armadilha. Aí o Fabinho já vai fazer 8 anos, ele não tem celular. Ele tem um tablet controlado, porque tem os aplicativos da escola, ele estuda pelo tablet, e aí ele tem o tempo de ver o videozinho dele, de jogar o joguinho dele, mas a gente ainda não teve coragem de despencar um celular pra ele. Não. Ele não Delicado. tem o WhatsApp. Agora que ele começou a mandar mensagem pra mim, Ele tem quantos anos? vai fazer 8 agora em dezembro. Um homenzinho, né? Porque Não, pelo ele é. jeito- Gente, ele é. Eu tenho amigas que incrível. falam, nossa, você pode congelar o seu filho pra ele casar com... Não, eu vou me congelar pra eu casar com o seu filho no futuro. Porque fala, é filho de coach. Eu ia falar isso, é o reflexo da mãe, né? E do pai E do pai também. E do pai também. Eu acho que
é fundamental você ter parceria na preparação de um ser humano para esse mundo. Com certeza. A gente pensa muito no garoto, no homem que a gente quer deixar por aqui. E a família é o alicerce, né? Eu falo que a família é tudo, independente se tá junto, se não tá, mas o seu filho olhar pra vocês dois e ver a relação que vocês têm, né, isso. é maravilhoso. E não sei, a gente vai fechar? Eu tenho uma pergunta. Diga. Eu quero fiquei saber de vocês. A gente tá, 1h05. Gente, eu não sei o que tá acontecendo hoje. Hoje Tá o tempo tá explodindo. rolando e a gente tá se empolgando Não, na aqui conversa. tem papo, café gostoso pra mais de uma semana, gente. Muito. Mas eu quero saber o que pra você... Você foi muito corajosa de ter tomado essa decisão, de fazer essa... Não é transição, é... Transformação de carreira. E eu quero saber qual foi o maior presente que você recebeu tomando essa atitude, fazendo essa mudança na sua vida. O que pra você foi mais valioso de conquista depois dessa mudança? Posso falar duas coisas? Com certeza. A coisa número 1 é o Fabinho. Assim, ele é... A gente fala, você não pode projetar as suas esperanças, os seus sonhos num filho, numa criança, porque ele não é seu, ele é do mundo. Realmente, ele não é meu, ele é do mundo. Esse balãozinho aqui é pra eu lembrar sempre que ele tem que voar, mas a construção de relação que a gente teve foi muito bonita. É muito bonita e eu espero que continue sendo. Priscila, mas hoje eu tenho um filho de 14 anos. Sempre é tempo de você construir. Eu sempre pensei no Fabinho pela seguinte perspectiva. Que tipo de relação eu vou ter com esse menino quando ele não depender mais de mim emocionalmente, fisicamente, materialmente? Que relação que eu quero ter com ele? Cara, eu quero viajar com ele, eu quero que ele me conte as coisas, mesmo eu sendo fofoqueira, né? Eu quero que ele me conte as coisas, eu quero que a gente faça planos, né? Esse ano a gente fez a nossa primeira viagem juntos, sozinhos, de avião. A gente só viajava de carro pra pertinho, né? O pai viajou um monte com ele já de avião e eu não tinha coragem. Eu falava, meu Deus, se eu passo mal, o que acontece com ele? Se ele passa mal, pra onde que eu corro, Mas né? sempre pensa em tudo, Pensa assim, em né? tudo, né? O pai ele só é se light, diverte. ele só se diverte, é só curtição. E aí eu encarei isso e eu falei, gente, é a melhor companhia de viagem que eu já tive na minha vida. Eu falei, caramba, então ele foi de verdade a maior conquista. E acho que a segunda, quando a gente bate o bumbum no fundo do poço, né, com a rejeição da demissão, com a pandemia, e eu literalmente bati meu bumbum no fundo do poço. Acho que a segunda maior realização é o resgate da dignidade profissional. Saber que você ainda pode contribuir, saber que você ainda pode ser reconhecida, saber que você ainda ajuda as pessoas a mudarem de vida. Recentemente eu recebi um prêmio de um cliente por ser a consultora que nesse ano melhor representou os valores desse cliente. Uau. E juro, eu não esperava aquilo, mas aquilo me deu um gás, sabe? De falar assim, caramba, você tá fazendo a coisa certa, você tá no lugar certo, as pessoas que estão chegando até você, de alguma forma precisam de você, e você precisa delas. O cliente, essa relação... Não é só o cliente te procura porque ele tem uma necessidade e ele precisa de você. Você também precisa dele. Você também vai aprender com a história dele. Você também vai ajudar a colocar uma lanterninha na vida dele e ele vai colocar na sua. Você não é a mesma pessoa depois de entregar um trabalho. Não. Você sempre aprende muito com o cliente. Pri, eu acho que tem algo que torna você uma pessoa especial, que é esse olhar para o outro. Você realmente serve e é útil com aquilo que você faz. E eu acredito que o retorno, ele é consequência, por isso que você não esperava receber esse prêmio. Eu vejo, a gente se conheceu agora, mas eu vejo muito esse espírito de doação, de servir, de dar o seu melhor naquilo que Deus colocou no seu coração. No colinho, né? No coração. Seu coração. E quando você entrega sem esperar nada em troca, com esse olhar para o outro e de que eu tô aqui para servir e ser útil, não tem como não vir de volta.
Então eu vejo muito isso, assim, em você. De verdade. Genuíno. Eu vou chorar. Eu sou muito molenga pra essas coisas. Mas é verdade, dá pra sentir a sua verdade. Eu amo fazer o que eu faço, de verdade. Se eu tivesse condições, eu faria isso de graça. E isso tem a ver também, né, com essa coisa do propósito. O que eu faria com o meu coração pro resto da vida? Faria. Eu faria isso. Eu acho que, não sei você já, mas hoje eu não aprendi só sobre transformação de carreira. Eu aprendi sobre essa admiração bonita e esse reconhecimento que você tem com o seu ex-marido, pai do Fabinho. Aprendi com a tua relação com o Fabinho, com a tua relação com as dores, com os desafios que você enfrentou e com o seu trabalho. Então, muito obrigada de verdade. Ai, gente, foi um presente pra gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Super obrigada pela acolhida, pela oportunidade. Eu desejo que vocês tenham todo o sucesso do mundo. Né? Eu acho que como mulheres, né, nós não somos concorrentes nesse mundo. A gente tem que se dar as mãos mesmo e se apoiar e se incentivar e se encorajar. Eu acho que essa que é a beleza da vida. A estrela brilha pra todos, Pra né? todos. E a gente tem que estar se ajudando sempre. Com certeza, e que bom que a gente atraiu você pra cá, né? Que a gente só tem... Eu falo que tem um bordadeiro lá em cima que é muito bom. Ele vai conectando a galera. Mas com certeza, eu acho que a gente pode abordar outros assuntos também depois, porque tem muita profundidade no que você traz, né, Pri? E aqui foi só um gostinho. Um bate-papo, deixou um gostinho. Exatamente. Vamos pro nosso bate-bola, Pri. Você não vai escapar, animada. tá? Adoro. Eu me sinto naquele programa que a Xuxa tinha, o Intimidade, lembra? Não, elas são muito novas, gente. Ai, eu passo vergonha direto. A gente que tá passando vergonha Daqui aqui. a pouco eu vou falar, vocês lembram do Menudo? Minha mãe lembra, minha mãe era fã. Olha isso, Minha mãe era fã. Você não tá ajudando, tá? Mas é verdade, ué. Vamos lá, são 5 perguntinhas. Você Legal. vai responder em uma palavra, tá? Uma palavra que define sua transição. Coragem. Boa. Um hábito que mudou a sua rotina. A prece. A prece, não só por mim, não só pelo meu filho, não só pela minha família, mas por todas as pessoas que eu atendo, as pessoas que eu interajo, os projetos que eu participo. A prece. Não... Boa. Uma inspiração diária. Meu filhote, Fabinho! Eu quero conhecer esse Fabinho, gente. Eu falo, né, que assim, quando você é mãe, você quer ser a melhor mãe do mundo pro seu filho. Só que para ser uma boa mãe pro seu filho, você precisa ser uma humana melhor pro mundo inteiro. Porque o seu filho tá o tempo todo te observando. Ele vai ver se você destratou uma pessoa, ele vai ver se você tratou mal um cliente, ele vai ver se você xingou, se você esbravejou, se você ruminou alguma coisa. Então, para ser uma boa mãe pro Fabinho, eu preciso ser uma humana melhor pro planeta Terra. Vamos levar isso, né, Lê? Com certeza. Impressionante. E criança não vai fazer o que você tá mandando ou o que você tá falando. Ela vai fazer o que você faz. O que você É faz. um espelho, né? O que faria... E essa era uma pergunta que eu queria fazer no meio da conversa. Falei, não, vou esperar o final. O timing. O que você faria diferente se estivesse começando hoje? Nossa, e a gente falou um pouco disso, né? Eu acho que eu teria sido menos egoísta, menos orgulhosa e menos autossuficiente. Forte. Eu acho que esse foi um dos aprendizados mais doloridos que eu já tive na vida. E a gente se coloca nesse lugar sem perceber, às vezes, né? Muito. Nossa. Última. Um conselho para quem quer recomeçar. Sempre é tempo, gente. Você pode ter 5 anos, 20 anos, 80 anos. Se você quiser, você sempre pode ter uma atitude diferente, uma atitude mais positiva, uma atitude mais agradecida. Sempre. A vida não termina. Né? Então, eu acho que sempre dá tempo. Que lindo, para se sentir viva, né? O que falta para você se sentir viva? Impecável, Pri. Amei! Ai, meninas! Já quero voltar semana que vem. Com certeza, amei.
Agora sim, deixe suas redes sociais. Sim, a Pri vamos tem lá. um podcast, inclusive. Vale a pena. Isso, a conhecer. gente tem um podcast chamado Entre Manas, que fica lá no canal do YouTube da Aquarela. Então, se você digitar lá no seu YouTube podcast Entre Manas, você vai ver esse meu rostinho de bolacha Maria. E você pode se inscrever no canal. Vocês já estão mais que convidadas, né, para obrigada. participar. Eu antes, nesses encontros, eu só falava do Instagram da Aquarela, né? O Aquarela Coaching, que é o nosso Instagram profissional. Mas, como eu acredito que a gente tem que ser o melhor exemplo daquilo que a gente vende, daquilo que a gente acredita, eu também abro o meu Instagram pessoal, que é o Priscila Furlan, PRISCYLA, Furlan com N no final, né? Porque aí a pessoa vai saber que eu sou mesmo essa Priscila que tá aqui. Você é ativa lá, Pri? Sou bastante. O Fábio Pai fala que eu sou biscoiteira. E vocês vão conhecer o Fabinho, então... Verdade, não. É assim, parece mais o Instagram do Fabinho do que da mamãe. Mas acho que é natural, é coisa de mãe isso, né? Tá bom, né? Que incrível. Pri, olha, tem um presente do nosso patrocinador da Boutique Desapego Delas. É um voucher pra você usar. Já posso usar agora? Com toda certeza. Tem muita coisa legal no site, na legal. loja física. Aí tem roupas e acessórios. Você Legal. viu os acessórios, né? E a gente viu Nossa, que você eu ama. amo, gente. Tá lindo, inclusive. Então, é um presente pra você. Super Tá bom? obrigada, meninas. Obrigada Não tenho pela- palavras pra agradecer vocês. Foi lindo. Que Foi bom. maravilhoso. Foi enriquecedor pra nós, né, Lê? Foi um dos melhores, com Amamos. certeza. Obrigada, viu, pela presença. Vocês me encontram no @Jéssica Rodrigues Estrategista. Lá eu falo sobre imagem, comportamento, tudo que te torna uma pessoa mais confiante, elegante e com magnetismo. E você, Lê? Vocês me encontram no Instagram Lenobriele, no TikTok Lenobre Lima, acho que é Lenobre Lima, e no YouTube só digitar Letícia Nobre, eu falo sobre maturidade emocional e comportamento humano, e eu tô compartilhando a minha série Crescendo 5 anos em 1, pra mudar minha relação com o corpo e com a comida. Que tá incrível, viu, Lê? E no próximo EP da série, né? Vamos falar sobre... É verdade, no próximo episódio da série O Essencial sobre Carreira, nós falaremos sobre, agora que você já sabe, já encontrou o seu rumo profissional, no próximo episódio a gente vai te ensinar a colocar essa voz no mundo, como mostrar quem você é e aquilo que você decidiu na sua carreira. Completíssimo, gente. Não percam. Beijo. Obrigada. Beijo! Até mais. Tchau, tchau!